Olá, boa noite. Hoje eu vou contar o relato de um homem que preferiu não se identificar, mas que viveu uma das experiências mais assustadoras de sua vida no sertão de Pernambuco. Para manter a confidencialidade, vou chamá-lo de Raimundo. Raimundo nasceu e cresceu na zona rural de Serrita, uma cidade pequena, quente e marcada pela tradição do vaqueiro. Ele sempre viveu no mesmo lugar, um sítio antigo no alto de uma colina árida, onde o vento assovia forte no final da tarde e a paisagem seca parece esconder mais do que revela. O que ele vai relatar aconteceu em abril de 2016, logo depois da Semana Santa. Foi um período estranho na região, animais inquietos, ruídos estranhos na mata e um calor mais sufocante que o normal, mesmo para o sertão. Na época, Raimundo vivia com a esposa, Dona Celina, e com o sogro, um senhor já idoso chamado Seu Almir, que tinha fama de rezador e conhecedor de coisas antigas. A rotina era simples: cuidar das galinhas, do pequeno roçado e levar leite até o vilarejo aos domingos. Mas naquela semana, tudo começou a mudar. Foi numa noite de lua minguante, quando Raimundo ouviu pela primeira vez o ruído que nunca esqueceu. Ele estava no terreiro, fechando a porteira, quando escutou um barulho grave, meio rouco, que parecia um rosnado abafado vindo de trás da casa. Achou que fosse um cachorro do mato, até perceber que os próprios cães do sítio estavam escondidos, acuados debaixo do alpendre, com os pelos eriçados. Ao se aproximar, notou marcas fundas na terra, marcas que pareciam de patas enormes, com garras que arranhavam a superfície dura do chão seco. Não eram pegadas comuns. Elas vinham da mata rala e paravam ali, bem atrás do galinheiro. Na manhã seguinte, encontrou duas galinhas mortas, com os corpos rasgados e os olhos arrancados. Dona Celina sugeriu que fosse obra de um gato do mato. Mas Raimundo já tinha visto aquilo antes. E não era coisa desse mundo. Na noite seguinte, algo bateu na parede do quarto com força. E quando Raimundo correu para fora, jurou ter visto uma sombra atravessando o campo a uma velocidade impossível, indo em direção à colina. A cada noite, o som ficava mais próximo, mais ameaçador. Parecia que aquilo rondava o sítio, mas evitava ser visto claramente. Seu Almir, que sempre dormia cedo, começou a passar as noites em claro, recitando orações baixinho, e colocou galhos de arruda nas janelas. Foi na terceira noite que o terror se revelou de verdade. Raimundo havia deixado uma lamparina acesa no alpendre, e por volta das 2 da manhã, um cheiro forte de sangue e terra molhada invadiu a casa. Quando ele saiu, viu olhos dourados refletindo a luz, bem na beira do mato. A criatura estava agachada, quase humana, mas o corpo era coberto de pelos ralos e grossos. As orelhas eram pontudas, o peito arfava, e mesmo de longe, Raimundo sentiu o peso daquele olhar como se tivesse sido atravessado por ele. Correu para dentro e trancou a porta. Dona Celina começou a rezar. Seu Almir apenas disse, com voz trêmula: "Isso é encosto de gente amaldiçoada. E se voltou agora, é porque alguém chamou." Na manhã seguinte, o terreiro amanheceu com as estacas da cerca quebradas e uma trilha de marcas profundas levava até o pé da colina, onde a vegetação era mais rala. Raimundo, mesmo com o medo na nuca, decidiu seguir as pegadas. Carregava só um facão velho e o corpo trêmulo. Subiu devagar, atento ao som do vento seco batendo nas folhas duras. Sentia que a terra ali em cima estava diferente. O chão parecia mais frio, mais úmido. O ar pesava. Ao chegar ao topo, viu algo que gelou seu sangue, um círculo de pedras antigas, cobertas de símbolos riscados com carvão e sangue seco. No meio, ossos de galinha e um pano vermelho com um nome escrito, o dele. Voltou correndo, sem dizer nada à esposa. Mas à noite, contou tudo a seu Almir, que ficou calado por um tempo, e depois disse: "Raimundo, isso aí é despacho virado. Alguém te quer no chão, e pode ter chamado coisa que não devia. Tem gente que vende alma, mas não sabe o que vem cobrar." Daquele dia em diante, o sítio virou outro lugar. Os cachorros não latiam mais. Dormiam longe da casa. O gado começou a adoecer. Um cheiro de carne podre aparecia e sumia do nada, principalmente ao entardecer. Certa noite, já perto da meia-noite, Raimundo ouviu de novo aquele som, mas dessa vez, dentro do galpão onde guardava ferramentas. Foi até lá, sem fazer barulho, com a lanterna na mão. Ao abrir a porta, viu uma sombra abaixada num canto. Os olhos brilharam de novo, amarelos, redondos, sem piscadas. Quando Raimundo apontou a luz, a criatura se ergueu em 2 pés. Era um corpo grande, curvado, com membros longos e mãos terminadas em garras. Os pelos cobriam partes do corpo, mas era possível ver pele esticada e escura.
O rosto parecia de homem e de bicho ao mesmo tempo, como se algo preso num corpo errado tentasse escapar dali. Antes que ele pudesse reagir, a criatura soltou um grunhido grave, e num salto atravessou a parede de madeira com facilidade. Deixou para trás apenas um cheiro ácido e algumas marcas fundas nas tábuas, que pareciam queimadas. Raimundo desabou. Passou a madrugada toda sentado no batente da porta, com a faca na mão e os olhos arregalados. Disse que chegou a ver a sombra caminhando na beira da colina, quase como se estivesse esperando algo. No dia seguinte, seu Almir chamou um homem conhecido da região, um rezador antigo, daqueles que andam com terço no bolso e histórias na língua. Chamava-se Valdomiro, e quando viu as marcas no galpão e o círculo no topo da colina, foi direto. Isso aí é chamado coisa invocada por inveja ou ódio. Pode ser lobisomem, pode ser espírito de pele virada. Mas só aparece onde tem brecha. E aqui, abriram uma. Valdomiro passou a noite inteira rezando e queimando ervas dentro de casa. Disse que a coisa viria tentar entrar, que aquilo era sede de vingança ou alma aprisionada, mas que só se sustentava com medo. Naquela madrugada, Raimundo viu o bicho bem de perto. Estava na janela da cozinha, olhando para dentro com um olhar humano. Não fez som. Não rosnou. Só olhou. E foi embora, deixando marcas nas janelas e a sensação de que voltaria de novo. Na manhã seguinte ao que a criatura apareceu na janela, Valdomiro olhou para Raimundo com os olhos fundos, como se tivesse enxergado demais durante a reza. Essa coisa não quer só assustar. Quer que você vá até ela. E vai continuar rondando até conseguir. Raimundo, teimoso como era, decidiu que naquela noite iria sozinho até o topo da colina. Queria encerrar aquilo, entender o que estava enfrentando, ou desaparecer tentando. Levou uma lamparina, o velho facão e um terço que Valdomiro havia lhe dado. A esposa implorou para ele não ir. Seu Almir ficou na porta com o olhar perdido. Raimundo só disse: ou eu enfrento, ou essa coisa entra e leva tudo que é meu. Subiu a trilha de terra batida com o vento seco soprando forte. O mato arranhava suas pernas. A lamparina balançava e lançava sombras longas entre as pedras. Chegando ao círculo, o lugar parecia respirar. O ar ficou pesado, abafado. Havia um zumbido fraco, como se viesse do chão. De repente, sentiu um frio nas costas, mesmo o calor do sertão sendo forte naquela noite. Foi então que viu: a criatura estava agachada no centro do círculo, como se estivesse esperando. O corpo era maior do que ele lembrava, e o rosto agora estava mais deformado, os olhos fundos brilhando em dourado, os dentes longos demais para uma boca humana. Mas o que gelou Raimundo foi algo que a criatura carregava pendurado no pescoço, o pano vermelho com seu nome, agora coberto por sangue seco e terra. O bicho se levantou devagar, rosnando baixo. Mas não atacou. Apenas ficou ali, encarando. Raimundo então jogou o terço no chão e gritou com uma coragem que nem ele sabia que tinha: me diga o que você quer. Eu não tenho medo de morrer, mas não vou ver minha família sofrer. Por um instante, o silêncio tomou conta. E então, a criatura recuou. Desapareceu entre as árvores sem ruído, como se nunca tivesse estado ali. Naquela noite, o vento parou. Nenhum uivo, nenhum cheiro estranho. Apenas o silêncio. Valdomiro disse depois que aquilo não era um lobisomem comum. Era um encosto de ódio antigo, invocado por alguém que queria destruir Raimundo de dentro para fora. E que, ao não mostrar medo e se entregar, ele havia quebrado o vínculo da criatura com o despacho. Ainda assim, a marca ficou. O círculo de pedras foi desfeito, mas até hoje nada cresce naquele lugar. Nenhum mato, nenhuma flor. A família continuou no sítio por mais alguns anos, mas ninguém subia mais a colina. Nem por curiosidade. Nem por desafio. E Raimundo? Nunca mais falou do que viu. Mas às vezes, quando o vento muda e a lua fica cheia sobre Serrita, a esposa diz que o vê parado na varanda, olhando fixo para a colina, com os olhos cheios de lembrança e medo. Se você tem um relato como esse, seja algo que viveu, ouviu ou nunca conseguiu esquecer, compartilhe com a gente nos comentários ou envie aqui para o canal. Boa noite, e cuidado com o que te chama pelo nome, mesmo que seja na solidão da colina.